Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar um outro capítulo da nossa apostila, que vai ser a matéria do nosso teste, que é a classificação dos seres vivos. Bem, os seres vivos, primeiro a gente tem que saber o que é uma espécie. O que é espécie? Qual é a definição de espécie? Espécie é um grupo de seres vivos que podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Jacira, por que isso? Existe seres que cruzam e não geram descendentes férteis? Sim, é o caso da mula. A mula é considerada um animal híbrido. O que é um animal híbrido? É um animal que não gera descendentes. Ele é o cruzamento da mula, é o cruzamento da égua com o jumento, né? E aí, o que acontece? Como a égua e o jumento são de espécies diferentes, essa mula que nasce, ela nasce estéril, ou seja, ela não tem capacidade de produzir um descendente. Então a gente fala que é um animal híbrido, tá? Então, o que acontecia? Para as pessoas saberem como que eu vou saber se esse animal é de uma espécie, ele é de outra, como que eu vou definir isso? Né? Muito animal, muita planta, muito ser vivo, como que eu vou fazer isso? Bem, para isso foi criada uma ciência chamada taxonomia. A taxonomia é justamente para isso, para classificar os animais. Né? Desculpa, animais não, seres vivos. Né? E quais os critérios de classificação para os seres vivos? Bem, primeiro eles foram divididos em vários grupos. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. O reino abrange uma quantidade maior e depois vai diminuindo a quantidade de abrangência de acordo com a classificação. Então, o filo vai pegar menos, por exemplo, reino animalia, são todos animais. Agora, o filo cordata, por exemplo, são só os que têm, são só os vertebrados, que têm nota corda. Os invertebrados, insetos, já não entram. Aí vai aí para classe, por exemplo, os mamíferos, é uma classe, peixes é outra classe. Então, já vai diminuindo, até chegar a espécie, que aí vai ser uma só, tá? Bem, quem desenvolveu essa nomenclatura chamada, esse sistema de classificação, é chamada binominal, né? Nomenclatura binária ou binominal, foi Carlos von Linneu, ou somente Linneu. Ele desenvolveu isso para quê? Para facilitar. Porque o que acontece? Cada país fala uma língua diferente, certo? Então, assim, vamos dizer aqui, o sapo aqui chama só sapo. Aí o sapo lá em São Paulo chama sapo gamela, vamos dizer assim. Inventei isso agora, tá, gente? Mas estou dando só um exemplo. Então, como que eu ia saber que o sapo que eu estou estudando lá, gamela, é o mesmo sapo que eu estudo aqui? Aí, para isso, ele criou um nome científico. Nesse nome científico, ele é composto por dois nomes. O primeiro é o gênero, né? Dentro daquela classificação que eu falei anteriormente de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, o primeiro é do gênero. E o segundo é da espécie, tá? Então, para poder estudo, esse nome é escrito em latim. Não importa qual país que você está, esse nome vai ser escrito em latim. Ele não vai sofrer modificação. Então, por exemplo, o nome científico do homem é Homo sapiens. Então, se você pegar um livro em inglês e tiver lá falando sobre o nome científico do homem, vai estar escrito lá Homo sapiens. Se você pegar em francês, em italiano, vai estar escrito Homo sapiens. E por que usar a língua, o latim? Porque é uma língua que já caiu em desuso, então não vai sofrer mais modificação. Então, por isso que eles usam o latim, certo? E aí, como que se escreve esse nome científico? Primeira coisa, ele é composto por dois nomes. O primeiro é o gênero e o segundo é a espécie. Os dois precisam estar em destaque no texto, ou em negrito, ou sublinhado, ou em itálico, para diferenciar lá na hora de estudar, que é um nome científico. Outra coisa, o gênero é escrito com letra inicial maiúscula, o segundo é com letra inicial minúscula. Essas regrinhas estão todas na página 37, tá? Então, aí deu até o exemplo aí, por exemplo, da pantera léo, que é o leão, e da pantera tigris, que é o tigre. Então, a pantera, né, o leão e o tigre, eles são do mesmo gênero, mas a espécie é diferente, porque um é léo, o outro é tigris. Aí já modifica, tá?
E para que essa nomenclatura? Novamente, para que a gente ter esse nome científico? Para não haver confusão na hora de fazer a pesquisa, tá? E aí, quando alguém também achar um desses seres vivos em algum lugar, ele precisa lá e procurar se já foi catalogado, porque aí não pode ser uma descoberta dele, tá? Vocês vão fazer então a atividade da página 40 e 41 sobre esse assunto da classificação de seres vivos, tá bom? Ó, beijinho, tchau, tchau.